Felizmente, eu quero aplaudir publicamente, até agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o mesmo que entendeu a gravidade da injustiça que se cometia contra o Glauber e disse que vai dar um prazo para haver um entendimento em relação ao absurdo que é tentar caçar o mandato do Glauber, que é um deputado combativo e que apenas reagiu, tomado por emoção, a uma ofensa continuada de um cara desqualificado que veio aqui na Câmara para provocá-lo também. Então, eu acho que o Hugo Mota tem segurado a onda ele. Eu fiquei meio cabreiro, falei até com ele hoje, eu critiquei muito você quando, durante o Conselho de Ética, você foi prorrogando o início da ordem do dia, coisa que nunca tinha feito nessa sua gestão, desde fevereiro, para que o Conselho votasse a cassação do Glauber, que já estava precificada. Mas agora a sua atitude, em função, inclusive, do alto sacrifício do Glauber, com o jejum, a greve de fome, você dizer que garantir, dar a palavra de que, independente do resultado do recurso na Comissão de Constituição e Justiça, recurso que demos entrada hoje, agora há pouco, independente do resultado lá, se vai ser acolhido ou não, no plenário da Câmara só se vota daqui a 2 meses. Isso nos dá tempo do convencimento, de fazer os que querem condenar o Glauber nunca fizeram, que é argumentar. Então, eu estou juntando todas as coisas, o golpismo e a tentativa de caçar o mandato do Glauber, porque elas estão, sim, relacionadas. São os mesmos que odeiam o Papa Francisco. Triste, né? Essas forças perversas, retrógradas, essas forças do atraso, têm muito poder ainda dentro do Congresso Nacional. Ô Chico, o que eu ia te perguntar na sequência agora é justamente isso aí, vem a reboque dessa tua última fala a respeito do Glauber. Eu queria saber se você conversou com ele, tem falado com ele nos últimos dias, queria saber como ele está depois do processo da greve de fome, queria saber também qual é a tua expectativa. A gente sabe que não há uma certeza de que a cassação não ocorrerá, mas costura-se uma saída que, assim, não será uma saída no 0-0, ele muito provavelmente, se tudo der certo, vai sofrer alguma natureza de sanção por parte do parlamento. Eu queria saber com qual hipótese vocês trabalham e se você também conversou com ele, como é que está o Glauco agora, tanto fisicamente depois da greve de fome, como também em termos de expectativa, o que ele espera a partir daqui. Qual seria aí o cenário mais positivo, digamos assim, porque alguma coisa a gente sabe que vai acontecer partindo disso aí, né, desse episódio envolvendo ele. Bom, Henrique, o Glauber, numa atitude corajosa e solitária, ele tomou essa decisão muito pessoalmente. Nesse sentido, é o livre-arbítrio de cada ser humano. Como forma de protesto, ele assistiu quieto aquelas 6 horas de sessão do Conselho de Ética, onde os promotores da sua cassação não apareceram, senão para encerrar a discussão. Foi vergonhoso. E o relator não comentou nada depois de ouvir todo o nosso questionamento muito substantivo em relação ao seu relatório e à sua conclusão pela cassação. Foi uma sessão patética. Faltou ética e decoro naquela sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E o Glauber lá calado, quando no final anunciou, dizendo que não tinha conversado com ninguém, nem com a sua assessoria, nem com a sua companheira, também deputada Sâmia Bonfim, e que a gente ficou achando que ele ia renunciar ao mandato, mas ele falou assim, eu vou fazer o que eu estou fazendo desde hoje cedinho, parar, interromper a minha alimentação como protesto, que já foi feito na história do mundo, os presos políticos aqui na ditadura, uma situação limite. Ele ficou 8 dias sem se alimentar, perdeu 5 quilos, e a gente muito preocupada. E o Hugo Mota também, sensibilizado, chamou o Lindbergh, que é o líder do PT, a Sâmia Bonfim, que é deputada e esposa do Glauber, e a partir de contatos também da Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, ele tratou de encontrar um acordo e postou na sua rede social, o Hugo Mota, que tinha proposto
garantido ao Glauber e a todos nós do PSOL que o julgamento do plenário, independente do resultado do recurso na Comissão de Constituição e Justiça, só se daria 60 dias depois, não ia colocar de imediato, como se aventava, né? Enquanto isso, o caso do Chiquinho Brazão fica lá esquecido nas calendas, ele continua deputado. Tá bom, foi para a direita, está dizendo, vocês não reclamaram do Chiquinho Brazão ir para a prisão domiciliar. Caramba, ele está com laudo médico de graves problemas cardíacos. Pode ter um colapso a qualquer momento, e o atendimento onde ele estava não era adequado. Então, está correto, sim, a gente não deseja a morte dos nossos adversários. E todo preso tem que ter um tratamento digno e humano. Então, o risco de vida real, com laudo médico, levou Alexandre de Moraes a fazer a prisão domiciliar, com tornozeleira, sem contato com ninguém, sem internet, sem usar rede. Então, eles querem que a gente reclame disso. Agora, nós somos os únicos que cobramos insistentemente que o caso do Chiquinho Brazão, que estava na mesa do do Arthur Lira, e agora está na mesa do Mota, vá para plenário. Mas eles poderiam acelerar o caso do Glauber. Agora a gente tem esse prazo e, do ponto de vista das expectativas, a gente tem sentido que muita gente, inclusive o líder do PL, o Sóstenes, diz, não, pena de cassação de mandato é pesada demais, a proporcionalidade não existe. Bom, dos 200 e tantos casos que foram para o Conselho de Ética desde que ele foi instituído, 2001, 200 e poucos foram para o arquivo e só houve 5 ou 7 casos de representação contra deputados por agressão física. E nenhum resulta em cassação, inclusive do Jair Bolsonaro, que deu um safanão, um soco na barriga do Randolph, quando foi lá querer barrar uma comitiva de deputados que visitava o quartel da Polícia do Exército na Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, que foi, durante a ditadura, um centro terrível de torturas do DOI-CODE. Tinha até know-how de tortura para exportar para outras ditaduras, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Um horror total. Bom, Bolsonaro foi lá para defender a incolumilidade do Exército na cabeça dele. Ele é um defensor da tortura. Ele falou, o livro de cabeceira dele era do Ustra, que foi o grande chefe da tortura no Brasil. Bom, a verdade é que a gente tem discutido, há um sentimento de que a pena capital para o Glauber é injusta, é errada, e fora os erros processuais que a gente está arguindo na CCJ, mas se vier a plenário, a gente vai lutar, inclusive, para não ter pena de suspensão de mandato, ficar meses sem exercer o mandato, fechar o gabinete. Isso não é adequado também, ainda que não seja a pena capital. Então, eu queria alertar que o caso está longe de estar resolvido. O fato do Glauber ter saído da greve de fome em função desse gesto do presidente da Casa, de garantir que não vai submeter sumariamente ao plenário um eventual pedido de cassação, não encerra a batalha nem um pouco. A gente tem que continuar lutando. O Glauber continua sendo a nossa ordem do dia. E, aliás, na quinta-feira agora, dia 25 de abril, é isso? Não. Amanhã é 24, né? Não. Isso. Não, amanhã é 23. Então, dia 24 é quinta, né? Uhum. Vai ter um ato às 6 da tarde, na Cinelândia, aí no coração do Rio de Janeiro. Glauber fica e contra a perseguição política. Vamos aproveitar para louvar também e elogiar o Papa Francisco. Toda manifestação cívica, cidadã, pela democracia, acaba sendo também uma homenagem ao Francisco. E o centro é isso. Glauber fica, por favor, avisem, todo mundo dá sua contribuição indo lá na Cinelândia depois de amanhã, às 6 da tarde.